Boa noite, gente. Tudo bom? Quem tem mais de 35 anos, levanta a mão aí. Pode levantar a mão, não precisa ter vergonha. Mais de 35, tá. 1, 2, 3. 3 pessoas. O resto, tudo é mais novo do que eu. Essas 3 pessoas que levantaram a mão até poderiam dizer assim, não, mas é que a idade chegou, isso, aquilo, o que também não é desculpa. Mas o resto é mais novo do que eu. Então, pelo amor de Deus, vamos se mexer. Eu sei que está frio, eu sei que... Mas vamos... Nós não estamos num velório, nós estamos num culto aqui, né, dos inconformados, para a gente adorar a Deus como a gente já adorou aqui, cantou, mas vamos se animar, beleza? Não podemos ser gente morta aí, gente que, opa, tudo bom, Não, temos que movimentar. Gente, eu quero falar sobre domínio próprio hoje. Se tem alguém assistindo pela internet também, uma boa noite para você, você é muito bem-vindo. Eu quero falar hoje sobre domínio próprio, e isso é interessante porque quando eu estava, semana retrasada ainda, orando e pesquisando e lendo a respeito do que ia falar, e Deus me deu o tema, ao longo dos dias foram passando e várias coisas foram vindo à mente, acontecimentos que me trouxeram a refletir sobre esse assunto, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler o verso 22 e o verso 23. Enquanto você liga a sua Bíblia aí, tem alguém que está vindo pela primeira vez nos Inconformados aí? Levanta a mão para mim, por favor. Aqui é uma caravana ali, ó. Então, vocês estão todos juntos? Não? Ali, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Depois a galera vai conversar com vocês no final, vai dar um seja bem-vindo para vocês, né, pessoal? Bem animado, bem diferente do que está sendo agora. O pessoal vai dar um bem-vindo bem caloroso para todo mundo. Você é muito bem-vindo. Nós somos os Inconformados e todo sábado a gente está fazendo alguma coisa, nem sempre aqui, mas nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro daquilo que a gente faz todo sábado. Gálatas 5, verso 22 e verso 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu quero falar hoje sobre o último fruto do Espírito relacionado aqui nesse versículo, nessa carta que Paulo escreve à igreja. As características que fazem um cristão, uma pessoa, ser parecida com Jesus, está listada aqui no que a gente leu. Um crente precisa ter essas características aqui. Talvez algumas maiores, outras menores, umas buscando mais, umas com mais dificuldade, mas essas características aqui precisam ser de uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus e reconhece Jesus como único e suficiente Salvador. E a pessoa precisa entender que se hoje eu não estou gerando o fruto do Espírito na minha vida, alguma outra coisa está sendo gerada dentro de mim. Se eu não estou gerando, crescendo, germinando esse fruto de uma dessas 9 áreas que a Bíblia diz, alguma outra coisa eu estou gerando no lugar daquilo lá. Não existe ser humano que não tenha alguma coisa se desenvolvendo dentro dele. Mesmo a pessoa que não conhece Jesus. Seja uma coisa boa ou ruim. Não tem como a pessoa dizer assim, não, eu não estou lá e nem cá. Eu não estou nem no fruto do Espírito, nem nas coisas ruins. Não tem. Ou você está debaixo das obras da carne, a Bíblia fala, ou das obras do Espírito. Não tem. Não tem como você dizer que você é isento. Cada dia que passa, eu e você estamos alimentando mais o fruto da carne ou o fruto do Espírito. Fato. Tem ponto pacífico aqui. Ou
a nossa vida se torna cada dia mais parecida com Jesus, ou cada dia mais parecida com o mundo, com esse mundão aí fora, para não dizer parecido com capeta, com o diabo, com as coisas do bicho. E a verdade é que todos nós, eu e você e todo mundo que está aqui, precisamos exercer o melhor o domínio próprio, o autocontrole na nossa vida. Alguns em algumas áreas e outros em outras. Mas a verdade é que todos nós aqui, todo mundo, precisa, em alguma área, ter um domínio próprio melhor. Melhorar o seu domínio próprio. Trabalhar isso. Se controlar. E é interessante que lendo isso aqui, pesquisando e lendo a respeito, o domínio próprio é o único fruto que se destina ao crente individualmente. Porque todos os outros que eu li têm a ver com o próximo. Então, o amor tem a ver com o próximo, a paciência tem a ver com o próximo, a amabilidade tem a ver com o próximo, todos os outros têm a ver com o próximo. O domínio próprio, não. O domínio próprio é para o crente, é para o cara, para mim, para você. É o fruto que a minha vida precisa ter, que é unicamente para mim. Não a paz, não o amor, porque os outros são tudo para os outros. E a verdade é que cada um de nós aqui precisa exercer um domínio melhor em diferentes áreas. Talvez para você precisa ter um domínio próprio melhor na área da comida, em comer, você precisa se controlar mais, ou você precisa comer mais, se alimentar melhor. Para outros talvez seja mentira, você precisa controlar, ter o domínio próprio a respeito disso. Talvez o sexo fora do casamento, você está namorando, você está noivo, ou você não está nenhum dos dois, e você precisa se dominar nessa área. Você não consegue ter um domínio próprio. Daí eu já não sei se tu é um crente disfarçado, ou tu é um crente de verdade que não consegue dominar, mas talvez você precisa melhorar o seu domínio próprio na fofoca. Você é uma linguaruda, um linguarudo. Você fala demais. Você não consegue se controlar, você não tem o autocontrole. Quando você está conversando com alguém e alguém fala assim, e a fulana lá, hein? Aquilo ali é um gatilho para você. É verdade. Deu, se queimou. Falou tudo que tinha que falar, não se controlou, não teve o autocontrole. Talvez a preguiça. Talvez você seja tão preguiçoso que você não sabe por que a vida não vai para frente. Talvez você estar aqui agora sentado já foi uma questão de você dominar, ter o autocontrole, o domínio próprio e falar assim, tá frio, não estou a fim de ir, mas eu preciso ir e vou ir lá. Amém. Mas a preguiça seja algo que você precisa ter um melhor controle. Precisa dominar mais sobre isso. Nos estudos, na vida financeira, numa academia, num exercício, você luta contra a preguiça. E em Provérbios, no capítulo 25, diz assim, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Na época em que Salomão escreveu isso aqui, toda a cidade era fortificada por muros. Muros de 6 metros de altura. Por quê? Porque uma cidade que não tinha muros, ela estava vulnerável, ela estava aberta a saques, a invasões, a ladrões. Ela estava totalmente vulnerável a qualquer coisa. E esse versículo aqui está dizendo que quem não tem domínio próprio fica vulnerável a qualquer coisa. Então, se eu não tenho domínio próprio, eu caio na isca toda hora. Toda isca que jogam, pum, eu vou lá e fisgo a isca. Ah, mas é que ele falou uma coisa que apertou o meu botão, caiu na isca. Ah, é porque ele me deu um empurrão ali e eu dei na cara dele, caiu na isca. Não, é que eu falei palavrão porque o cara me xingou a minha mão, caiu na isca. Uma cidade sem muro é como uma pessoa que não consegue se controlar.
E uma pessoa que não se uma cidade que não tem muro, toda hora ela pode ser atacada. Toda hora ela pode sofrer prejuízo. Toda hora ela está tropeçando. Toda hora ela tem que começar do zero. É isso que a gente precisa entender. Que se eu não tiver domínio próprio, seja em qual área for, na sua área, que você identifique, que você sabe que você precisa, você está suscetível a fracassar nisso. Seja lá em qual for. E é engraçado que uma pessoa que ela não tem um domínio próprio, que ela não consegue se controlar, eu fico pensando o diabo olhando assim, não, isso aí eu não vou mexer. Esse aí ele se atira sozinho. Esse aqui é focado, meu. Esse aqui está aí fazendo 21 dias de jejum e oração. Esse aqui está... E ela caiu e eu nem vi, nem fiz nada para cair. O diabo nem tenta quem não tem domínio próprio. Porque toda hora o cara se atira. Semana passada uma pessoa... Aconteceu uma situação recorrente de uma pessoa que ela tem aquela dificuldade, aquela falta de controle, e uma situação aconteceu e ela estava apavorada. E eu cheguei na cena, no acontecimento, estava ela e outra pessoa falando, não, vamos orar, porque isso é espiritual, porque o diabo está enfurecido. Eu falei assim, não, só um pouquinho. Não é coitado, mas não bota a culpa no diabo agora. A culpa é tua e tua. Não, pastor. Não, mas tu acha que o diabo não se aproveita? Pode até se aproveitar, mas tu não coloca aquilo que tu precisa melhorar, que tu precisa perceber que, claro, aí, fui desorganizado, não empurra a tua responsabilidade para o capeta. Quando, gente, nós não temos o autocontrole, quando nós não temos o domínio próprio, não precisamos nem botar a culpa no diabo. Não precisamos nem dizer assim, nossa, que eu fui tentado. Nós mesmos caímos. Nós mesmos temos a facilidade. E quando eu estou falando isso, não pense assim, não, eu não tenho problema, graças a Deus eu não... Pode ser uma coisa boba. Você vai sair daqui... é verdade, agora eu vou cuidar mais da minha saúde. Aí o cara chega ali no hall e diz, vamos lá comer uma pizza? Ali você tem que exercer, tá aí. Mas daí já é radical demais. Não, pode comer uma pizza, mas tenha domínio sobre a sua saúde para comer só um pedaço. Não, vou comer só um. Essa semana uma pessoa veio falar para mim assim, eu fiz um check-up, e a pessoa também, né? E aí, os exames, gordura no fígado, cheio de gordura no fígado. Isso é perigoso, meu. Não, isso aí é genético. Na verdade, o meu pai é genético. Vai criar vergonha na cara, genético, Para com isso, Até pode ser, posso até falar bobagem, que pode ser genético. Mas não bota a culpa só na genética. Fecha a boca, muda a alimentação. Porque talvez tu estaria menos ruim se estivesse controlando. Aí deixa só para a genética, mas faz a tua parte. Domínio próprio, quando foi escrito aqui no grego, é ekrateia, o significado da palavra grega. E o significado dessa palavra se diz que é colocar limites. Alguém que se controla, alguém que controla os seus impulsos. Alguém que controla seus impulsos. Colocar limites. Quem não coloca limite nas suas conversas, no tipo de conversa que tem, está correndo perigo. Uma pessoa que não exerce domínio próprio no que come ou na sua alimentação, está correndo perigo. Uma pessoa que não exerce o domínio próprio nos seus desejos e vontades, está correndo perigo. Uma pessoa
que é preguiçosa, que tem dificuldade para fazer as coisas, está sempre se arrastando, está correndo perigo. Porque domínio próprio nada mais é do que a capacidade vinda do Espírito Santo que faz eu e você pensar antes de agir. Domínio próprio é quando, antes de eu tomar a decisão, eu refleti sobre aquilo que eu preciso fazer. Domínio próprio nada mais é, gente, do que a capacidade de você pensar antes de você comer alguma coisa. Domínio próprio nada mais é do que a capacidade de você pensar antes de entrar no Instagram. Domínio próprio é você pensar antes de entrar no Tinder. É a capacidade que você tem de se controlar e pensar, opa, isso aqui vai me dar prejuízo. Domínio próprio nada mais é do que a capacidade de você pensar antes de você sentar na frente do computador e acessar pornografia ou no celular. Domínio próprio nada mais é do que a capacidade de você refletir antes de conversar com aquela pessoa que você sabe que você não deveria pensar. Ou ter um tipo de conversa com a pessoa que você sabe que você não deveria ter. Domínio próprio nada mais é do que você pensar nas consequências prejudiciais que você pode ter quando você for namorar com a sua namorada e for para um lugar sozinho no escuro, que você sabe que o fim daquilo lá vai ser algo que não agrada a Deus e que não vai fazer bem de maneira nenhuma, tanto para você quanto para sua namorada. Domínio próprio é aquilo que eu e você precisamos pensar e refletir antes de tomar a ação. E como eu falei antes, cada um aqui, gente, tem algo que precisa melhorar na sua parte de domínio próprio, em alguma área. Talvez você seja uma pessoa que tenha que cuidar com as palavras. Como eu falei, você é fofoqueiro, tem dificuldade, está sempre falando dos outros, tem que ter domínio próprio. Talvez você não é fofoqueiro, mas as suas palavras, você é uma pessoa grossa. Eu luto contra a rispidez. Sou um cara, se eu não me cuidar, ríspido, grosso com as pessoas. Preciso exercer um domínio próprio sobre isso. Mas eu não vou ser grosso com você, saiu daqui, vou conversar ali com o pessoal, tudo bom, seja bem. Não, está tudo bem. Agora, eu vou ser grosso quando os caras fizerem uma cachorrada, como me fizeram agora ali quando eu cheguei na igreja, aquilo aperta o meu botão e me deixa louco. Por quê? Porque pegam algo da igreja e deixa tirado, assim, como se, já usamos mesmo. Nessa hora, eu preciso pensar antes de agir. Então, domínio próprio não é algo que a gente tem, não, isso aí eu tiro de letra. Não, eu nem tenho problema com pornografia, beleza. Mas e com comida? E com falar dos outros? E com acordar cedo? E com ir para a academia? E vir na igreja? E participar de um grupo de crescimento? E ler a Bíblia? E continuar fazendo o devocional diário do que o Flow está fazendo ali, dos 40 dias de propósito? Você tem autocontrole, você tem o domínio próprio para cumprir aquilo que você estabeleceu lá no início da semana ou no início do ano? Cada um de nós tem uma coisa. Talvez você precisa ter domínio próprio sobre as palavras em elogiar mais, ser uma pessoa que elogie mais. Talvez você precisa ter domínio próprio nos relacionamentos. Você precisa ter amigos, fazer amigos, se relacionar com as pessoas. Eu fico apavorado como existem pessoas que se isolam. Elas começam a namorar, geralmente é assim, elas começam a namorar, aí elas se isolam. O mundo delas é um para o outro. E antigamente, com o passar do tempo, eles se enojavam,
Ou não dava certo, ou depois se soltava. Hoje em dia, não. Eles vivem na bolha, aí eles casam e continuam na bolha. Aí eles têm filhos e continuam na bolha. E aí, depois dos filhos, que os filhos já estão um pouquinho maior, a bolha estoura. E daí o que acontece? Tu olha para a vida das pessoas e tu tem pena. Porque elas não têm amigos, elas não têm família. A mãe não tem com quem compartilhar os dilemas da criança, a fase da criança. Aí, numa atitude certa, essas pessoas tentam se socializar, tentam entrar, tentam fazer diferente do que estavam fazendo. Mas aí já é mais difícil. Por quê? Porque existe toda uma realidade que se mudou. Daí você olha e a pessoa não tem nem quem convidar para ir jantar na casa dela, para os filhos brincarem junto, para sair, para ir para Gramado, para ir para a praia, para ir no shopping. Por quê? Porque não entenderam, não tiveram um domínio próprio da sua vida de ver, cara, eu preciso melhorar nos meus relacionamentos. Ou, talvez, o relacionamento aqui pode ser na questão daí, não que não seja para os homens também, mas talvez mais para as meninas. Ai, meu Deus, eu vou ficar solteira. Ai, meu Deus, não vou. Tá, mas, não, eu já estou muito velha. Quantos anos tem? 26. Quantos anos tem? 30. Eu não sei se eu que estou com a cabeça, mas eu acho que uma pessoa de 35 anos, tá? Já estou chutando lá no limite de todo mundo aqui, é uma pessoa jovem. Se a pessoa não tem um espírito de jovem com 35 anos ainda, a vida é muito triste. E eu converso e me relaciono com algumas meninas aqui, que parece que elas estão assim, acabou. Tá certo que olhando para o lado assim é uma tristeza, né? Que os homens estão cada vez mais moleque, cada vez mais irresponsável. Mas tirando essa parte, não consegue se dominar no sentido de calma, confia em Deus, toma um banho, arruma o cabelo e se domina. Os homens tem uns homens também que precisam se controlar nisso. Agora, talvez você precise de domínio próprio nas reações. Você é uma pessoa muito reativa. Não, você é extremamente controlado. Até o momento de alguém ter uma atitude que você não estava esperando. Essa semana no nosso futebol lá aconteceu isso. E saímos do futebol e até vimos por causa da conversa, eu e o Miranda está aí, né? A gente viu aquele lixo espacial que caiu ali, que passou aqui em Canoas, na nossa frente, assim, parecia que estava caindo em nós. Porque nós estávamos conversando de algo que no futebol entre amigos aconteceu, uma reação, uma ação, instantaneamente, deu uma reação num cabeçudo lá. E o cabeçudo se estourou. Não teve o controle próprio. E daí nós estávamos ali, olhando o cometa e sei lá o quê, tentando explicar que o que precisava, cara, é tu ter o domínio próprio para, na hora que a coisa acontece, tu saber te controlar. Então, a gente precisa aprender que é na hora que a pessoa faz o que a gente detesta, que a gente precisa respirar e contar até 150. Antes de agir. Não é até 10. Até 10 não dá tempo. Nós precisamos, talvez, ter mais domínio próprio quando a gente é demitido, quando a gente vai para a rua, quando a gente termina um relacionamento. Essa semana, a gente, no meu grupo de crescimento, teve uma pessoa que ela compartilhou sobre a história da vida dela, de ela não ter conseguido passar numa prova que ela tinha feito. E ela disse que, em certo momento, ela colocou aquilo como o final do mundo na vida dela. O final do mundo tinha chegado, porque ela não tinha passado numa prova. Falta de domínio próprio.
A vida é muito maior e muito mais preciosa do que ser aprovado numa prova, por mais importante que seja. A vida precisa ser entendida como muito mais valiosa do que se um namoro terminar, do que uma partida de futebol entre amigos, quando alguém te fecha no trânsito, quando o seu chefe manda fazer uma coisa que não era você que deveria ter falado, que não era você que deveria fazer. As nossas reações precisam ser muito mais controladas quando alguém fala do seu filho. Eu estava anotando isso aqui, eu comecei a rir sozinho, porque é engraçado. As gerações passam, mas as manias das mães são sempre as mesmas. Eu lembro da minha mãe, quando alguém falava dos filhos dela, na maior elegância, mas já dava uma espetada, tipo assim, já rebatia, por quê? Porque falou, Eliane, exemplo, Eliane, esse teu filho é arteiro, hein? Né? Mas tu tem que ver que ele se junta com o teu, né? E daí eles ficam... E isso passa, às vezes eu mexo com a minha esposa e falo para ela, mas tuas filhas são assim mesmo, Manuela. Por quê? Porque me cutucou, eu vou cutucar também. Falou da minha filha que a minha filha é arteira, mas o que ela pensa que a filha dela também não é arteira? Domínio próprio nas reações. Eu preciso ter. E eu botei aqui, talvez, o que a gente precisa exercer maior o domínio próprio é na nossa saúde. Talvez você é uma bênção, ministrando, cantando, líder de GC, ajuda no ministério, é uma bênção. Olha, é um homem e uma mulher de Deus, mas você não tem domínio próprio sobre a sua saúde. No que você come, no que tange o seu cuidado com a sua saúde. E isso não é nem para os gordinhos só, né? Tem uns magrinhos que também não cuidam. Vai morrer antes, vai infartar antes do tempo, vai morar com Jesus antes do tempo, não vai conseguir jogar bola com o filho. É triste, né? Mas é verdade. É verdade, a tendência é essa. O cara saudável pode morrer? Pode. Mas morre muito menos um cara saudável do que 10 que não se cuidam. Fato. Olha o que Paulo diz a respeito disso tudo que a gente está falando, tá? Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gente, Paulo está querendo dizer aqui, resumidamente, que se você cantar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou Molejo, sei lá, que cantava lá, deixa acontecer naturalmente. Ninguém nem conhece essa música, né? Isso aí só quem é de 1980 aí para cima. Se você deixar a vida levar, Paulo está dizendo, vai dar brete. Por quê? Porque constantemente a sua vida espiritual está brigando com a sua vida carnal. Aquilo que é da sua natureza aqui, dessa pele aqui, desse couro aqui, vai brigar com aquilo que está lá dentro, que você vê que você não pode. Fato. Fechou um ano de academia, sem parar eu. Parei só por causa da praia, nas férias. 1 ano esse mês. E todo dia que é o dia da academia, eu me entristeço para ir. Porque é uma correria, eu tenho que levar as filhas no colégio, eu mal como,
eu tenho que comer menos para não ficar de malhar de barriga cheia. Eu almoço 20 minutos depois e já estou fazendo força na academia. E aquilo me dá um ódio eterno, assim, ó. Mas eu não tenho o que fazer, porque eu não consigo outro horário. Amanhã, depois, eu vou mudar. Amém, se der, amém. Mas isso é a minha vontade de fazer o quê? Aqui, ó, que eu vou fazer exercício. Aqui eu vou fazer exercício. Se eu não entender isso aqui que Paulo está dizendo, eu vou fazer só o que a minha natureza manda. Olha o que Paulo diz, depois que ele fala isso, em outro momento ele diz assim, ó, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gente, Paulo aqui está dizendo que quem manda em sua vida não é a carne dele, mas a criatura, a nova criatura, o Espírito Santo de Deus, que habita nele. Porque se ele deixar, ele só vai fazer as coisas do velho homem. Ele só vai fazer as coisas da carne. E o pastor Subirá tem uma frase que ele diz assim, ó, a carne não converte. A nossa carne não se converte. Nós temos que ir para a cruz todo dia. Porque ela nunca vai achar que vai ser gostoso levantar 6 horas da manhã, com 6 graus na rua, para você ir trabalhar, pegar o trem, pegar o trânsito, ir fazer o crossfit. Não vai, não tem como. Se você tem prazer nisso, você é louco. Aí é uma exceção. Agora, para 95% da população, não vai, você não vai achar. A carne não converte, a gente não converte a carne. Se eu e você deixarmos pela vontade da carne, a preguiça sempre vai tomar. Eu não vou ser líder de grupo de crescimento. Eu não vou vir na igreja. Eu não vou participar de um ministério, porque deu uma trabalheira. O que eu quero me metendo com isso? Nós estamos aqui, tem um cara ali no estacionamento, no frio, cuidando do meu carro, que é velho. E ele está ali. E ele não tem nada a ver com isso aqui, ele não sabe nem o que é inconformados, é um tiozão que está ali. Se ele for pela natureza dele, eu não vou fazer nada. Vou vir amanhã às 10 da manhã no culto, sentar nessa cadeira boa, me levantar, tomar um cafezinho na máquina e ir embora. E se o café for de graça? E vou embora. Porque essa é a nossa natureza. Quem não gostaria que aquele café fosse de graça? Todo mundo. Agora, o que a gente precisa entender é que vai ser doloroso levantar no frio, vai ser doloroso mudar a alimentação. Já falei não, eu e a Manu lá em casa, setembro é o projeto verão, na verdade, o da Manu é o projeto verão, não sei qual é o ano, porque ela vai começar a academia agora. Mas é o projeto de mudar, vamos dizer assim, o que está comendo agora. Porque eu ouvi um cara uma vez dizer assim, não, faz assim, ó, no inverno tu pode comer um pouco mais, mas continua malhando. Aí a partir de setembro tu muda a alimentação, para o corpo dar um choque, e tudo aquilo que tu malhou o ano inteiro vai começar a aparecer, porque tu vai, beleza, vamos fazer isso aí. A partir de setembro, não tem mais janta, é ovo. Ovo cozido, ovo mexido, ovo frito com água, que a minha mulher só faz ovo frito com água. Vai ser ovo, de segunda a sexta. Final de semana a gente dá um... Ninguém é de ferro, né? Mas tem que mudar. Eu estou afim, faceiro, que chegue 1º de setembro? Não. Mas eu preciso. Estudar, gente. Eu inventei de me matricular na pós-graduação da minha faculdade lá, que a gente ganhou uma bolsa. Por sermos alunos como? Exemplares, ganhamos 100% de uma bolsa de pós-graduação. Eu já estava enrolando. No pior momento eu me inscrevi, comecei. E hoje eu vou ter que sair daqui, ir para casa, estudar as músicas, porque eu estou na escala amanhã, e depois terminar um artigo para enviar, porque eu tenho que enviar até amanhã, para a pós-graduação.
E eu já pensei 1.200 vezes, só hoje, por que eu fui me inscrever nessa pós? Porque eu não era obrigado a me inscrever agora, eu tinha 6 meses para me inscrever. Por que eu fui? Se eu deixar a carne aqui, ó, essa carne aqui, eu não vou estudar. Eu não vou buscar crescer, aprender mais daquilo que Deus tem me dado. Se nós deixarmos pelo que o natural, a gente não vai fazer nada. E deixe-me ser um pouco mais ousado agora aqui para a geração de 2000 aí. Quem é que nasceu de 2000 para cima aí? Levanta a mão. Misericórdia, ou eu estou velho ou vocês são muito novos. Obrigado. Repara bem no que eu vou falar, preste atenção no que eu vou falar. Isso não é geral. O que eu estou falando aqui não é para você sair daqui e fazer. Mas você que toma remédio para ansiedade, você que toma remédio para dormir, você que toma remédio para depressão, você que toma remédio para síndrome do pânico, seja lá o que for das doenças psicossomáticas. Talvez você nem precise tomar a quantidade toda de remédio que você toma, se você aprender e entender que o que você precisa é de domínio próprio. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração onde, tá meio ruim, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. E o psiquiatra vai lá e toma aqui, ó, receita, não, isso aí é ansiedade. Não, depressão, não está dormindo, insônia, está aqui. Bota ali, empurra para você e que você que vá tomar aquilo ali e aquilo ali. Quando, na verdade, aquilo a longo prazo vai nos fazer mais mal do que bem. E, na verdade, o que eu deveria mais fazer é tentar me dominar. Então, ore a Deus a respeito disso, repense a sua vida, veja como você está vivendo. Eu vi um pastor falando assim, ó, quando você quer fazer xixi, me deu vontade de fazer xixi, sai fazendo xixi ou você segura se não dá para fazer xixi na hora? Segura, né? Quer fazer xixi, Zé? Se quiser ir no banheiro, você, não, eu vou esperar acabar. Você vai segurar. E depois você vai. Você não sai fazendo xixi em qualquer lugar. Estou com vontade. Não. E por que para muitas coisas a gente não tem esse controle? A gente não tem esse domínio sobre... Eu estou me controlando naquela máquina ali durante a semana, porque senão todo o meu salário vai ficar naquela máquina ali. Eu passo toda hora ali, eu tenho a chave de abrir ela, eu poderia pegar as moedas de dentro e botar na máquina e tomar. Ninguém ia ver, só Jesus. E daí eu ia para o inferno. Mas, mesmo me dando vontade, eu tenho que fazer que nem um xixi. Estou com vontade, se aperta, meu. Aperta que daqui a pouco tu consegue ir ou vai passar. Esaú, o irmão de Jacó, que vocês conhecem a história, tem um verso de Gênesis 25, 34, que diz assim, então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Por falta de domínio próprio, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, o qual, na época, era o bem para o filho mais velho, era a herança do pai, a continuidade da família. Por ele não se dominar por estar com fome, vamos no McDonald's mesmo, estamos de dieta, azar, vamos que nós estamos com fome. E ali ele desprezou. E logo após a refeição, eu tenho certeza que Esaú não pensou assim, o que eu fiz, meu? Não, ficou bem, coisa boa, meu. Era o que eu estava precisando. Quem não tem domínio próprio, nem sempre vai colher imediatamente o que está plantando. Esaú não colheu na hora. Esaú comeu, encheu a barriga, viveu o
tempo passou e depois, lá na frente, ele sofreu as consequências. Talvez a falta do nosso domínio em alguma área hoje não está nos causando nada. Amanhã vai nos trazer problema, vai nos trazer prejuízo. E para terminar, Gálatas 5:22, o verso 23, na verdade, diz assim lá: o fruto do Espírito é contra essas coisas não há lei. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que para a pessoa que é crente de verdade e entendeu o que é nascer novamente, nascer de novo, não precisa de regra para a pessoa entender aquilo. Aquilo está dentro aqui, está andando na minha... faz parte do meu estilo de vida. Contra essas coisas não há lei. Não precisa alguém me impor para eu saber, então eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Não, eu faço porque agora eu já sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e a minha vida se fez nova. O Espírito habita em mim. Nem que eu tenha que esmurrar o meu corpo para não fazer as vontades carnais. Está dentro de mim. O domínio próprio está em mim. Eu percebo que eu sei, eu preciso aquilo. A gente olha Esaú, mas por outro lado, a gente olha a vida de José, que evitou pecar contra Deus e pecar contra o seu Senhor, ao não se deitar com a esposa de Potifar, a fugir da mulher. Naquele momento ele exerceu o domínio próprio, e que baita domínio próprio. Porque na época ele era um escravo, ele poderia muito bem dormir com a mulher. Ele poderia justificar para Deus, dizendo, eu sou escravo, eu só estou me submetendo a uma ordem. Ele tem o domínio próprio. E a bênção ele também colhe lá na frente. E Deus o recompensa por ele ter uma vida tendo o autocontrole, exercendo o autocontrole. Que eu e você venhamos entender que talvez o que a gente precisa compreender é que quando a gente vem na igreja, a gente precisa deixar de espiritualizar tanto as coisas e pegar a palavra de Deus e ser mais prático na hora de aplicar. Eu tenho certeza que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando ele fala isso, não é que na hora do louvor você tem que levantar a mão, você tem que rodopiar, você tem que se ajoelhar, você tem que chorar, não. Mas é que quando a nossa vida exigir de que eu venha ter domínio próprio, de que eu venha amar, que eu venha ser pacífico, que eu venha ser bondoso, que eu venha dar o outro lado da face. É esses que Jesus está procurando. É esses que a palavra de Deus diz que o Pai procura. Na hora que a oferta aparecer, eu recuar, por eu saber que aquilo não compete a uma pessoa nascida de novo. Vamos se colocar em pé? Feche seus olhos. Eu quero orar por mim e por você. Porque domínio próprio é uma coisa que até Jesus vier, até o dia de Jesus vir, a gente vai lutar contra isso. A gente vai precisar germinar esse fruto do Espírito que já está dentro de nós. Todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida. Agora, o que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer esse fruto germinar. Talvez o fruto do domínio próprio ainda não germinou na sua vida. Em alguma área específica.
Mas você já nasceu de novo, você conhece Jesus, você ama Jesus. E você precisa fazer com que esse fruto apareça, que ele saia para fora, que ele saia da semente para se tornar, para crescer um fruto, para que venha amadurecer e até que venha estar no ponto certo. Mas todo esse processo é um processo trabalhoso, que exige esmurrar o nosso corpo, lutar contra as nossas vontades. Por isso eu quero orar por cada um nesse lugar. Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, pessoas defeituosas, Pai, pessoas com falhas, com erros, que pecam, Senhor, que erram, que muitas vezes em coisas simples nós deixamos de exercer a Tua vontade, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Por isso que nessa noite nós te pedimos perdão, Pai, por tantas falhas, tantos erros. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas não queremos, Pai, sermos apenas pessoas que reconhecem isso e que pedem perdão, mas que de fato não mudam. Ajuda-nos, Pai, a dominar-nos. Ajuda-nos, Pai, a ser jovens, pessoas que se autocontrolem, Senhor. Que não venhamos ser pessoas como esse mundo que estão descontroladas, estão doentes, Senhor, por tudo que está acontecendo nesse mundo, Pai. Pessoas que já estão com a doença cauterizada na sua vida, Senhor, que já não enxergam mais, que na verdade o que precisam é dominar-se, é ter o autocontrole, o domínio próprio. Por isso ajuda-nos, Pai, somos pessoas diferentes desse mundo, somos jovens, somos homens e mulheres, Pai, que tem algo em comum, Pai, com o mundo lá fora. Temos o Teu Espírito Santo habitando dentro da nossa vida, Pai. Por isso não deixe-nos, Pai, que essa semente do domínio próprio venha ficar enterrada, Senhor, no solo, mas que venhamos fazer, Pai, trabalhar para que isso possa brotar. E venhamos ser pessoas cada vez mais melhores, pessoas dominantes, Pai, no nosso autocontrole, em nome de Jesus. Amém.